Fala galera, beleza? Vamos reagir aqui ao vídeo do Fred Caldeira, nosso querido Fred Caldeira aí, é jornalista, é repórter aí da TNT Esportes, né? Ele cobre aí o Manchester City, cobre aí alguns clubes da Europa, né? Ele geralmente está entrevistando o Pep Guardiola direto, né? A gente vai reagir aqui. Eu reagi a ele, né, ao vídeo dele sobre a final da Libertadores. Eu confesso que eu não imaginava, não, nem passou pela minha cabeça que ele era tricolor, né? Nem sabia que ele era tricolor. Cara, eu acho que o vídeo tá muito legal. É um cara aí que ao longo desses últimos dias aí, últimas semanas, meses, eu venho acompanhando mais, né? Por ele ter anunciado que é tricolor. Ele foi na final da Libertadores lá no Maracanã. Ele disse até que teve que ir lá e já voltar depois para cobrir. Ele entrevistou o Pepe Guardiola sem voz por causa do jogo da final. Cara, ele é muito gente boa, muito legal. Então vamos reagir aqui. Se inscreva no canal, cara. Se inscreve aí, ativa o sininho para você não perder as notificações aqui do canal, né, nos próximos vídeos. Comenta também, deixe seu like e também compartilha para o máximo de tricolores que você conseguir, beleza? Bora pro vídeo, bora aqui acompanhar o que ele falou sobre essa final. Então, gente, esse vídeo demorou, mas chegou. Demorou menos do que eu tinha planejado. Quando eu percebi o estado da minha voz, eu imagino que se eu fosse esperar eu chegar a 100% de capacidade vocal, eu talvez perdesse um pouco essa onda, né, da notícia, do frisson, né, dessa catarse coletiva que todos nós estamos vivendo nesse momento. Então, por mais que eu fale um pouquinho mais baixo do que o normal, vou tentar depois dar um grauzinho no áudio, na edição. É, eu quero estar aqui, né, para dividir com você, mesmo depois de uma cobertura de Liga dos Campeões, dividir essas emoções que ainda estão muito à flor da pele. Assim como todo torcedor tricolor, eu estou assistindo ao gol do John Kennedy cerca de 340 vezes por dia. Como E todo tricolor. queria, enfim, dividir aqui algumas impressões dentro das possibilidades sobre essa final. Como você deve saber, eu saí de Manchester na quinta-feira, cheguei no Rio de Janeiro na Foi o que eu sexta, falei. assisti a partida no sábado, e Foi o que eu menos de falei. 24 horas depois do início da final eu já estava no avião para voltar. Cheguei aqui na segunda de manhã, foi o tempo de passar em casa, pegar a câmera e já ir para a coletiva do técnico Pep Guardiola. Fiz aquela pergunta com a minha voz ainda pior do que nesse momento. Enfim, já estou aqui cobrindo o City, nessa quarta-feira eu vou cobrir o Arsenal, então no meio disso tudo eu estou tentando ver se eu recupero a voz e estou aqui. Enfim, feito esse preâmbulo, talvez desnecessário, eu queria começar agradecendo muito, muito mesmo, a quem o pessoal não me ajudou aqui, né? Muito mesmo a quem não torce pelo Fluminense, mas torceu. Eu recebi muitas mensagens Lá tá nas redes frio, hein? sociais, aqui no canal, de muitos torcedores mesmo, assim, de diversos clubes do futebol brasileiro, até de clubes do Rio, que disseram que torceram ou que iam torcer pelo Fluminense contra o Boca Juniors. Algumas pessoas dizendo que iam torcer por minha causa, o que eu não consigo aceitar. Não acho que eu possa ser tão importante assim. Eu agradeço muito a quem tenha se sentido dessa forma, mas sinceramente, assim, não dá para eu aceitar ser, ser tão importante. Mas eu agradeço de coração a quem tenha sentido, nem que seja uma pontinha disso. Eu entendo quem torceu contra, de boa mesmo, assim. Acho que a rivalidade ela tem que existir no futebol e não tem nenhum motivo de haver qualquer melindre com quem torce contra o rival ou outro clube do mesmo país. Entendo perfeitamente, tá? Eu também concordo, só que eu acho que tem a forma exagerada também, né, da pessoa torcer contra. Tem gente que torce de forma exatamente muito exagerada.
foi também muito bonito ter vivido de perto o carinho de tantos torcedores do Fluminense com o meu trabalho ou com o vídeo que eu fiz antes do jogo, pessoas que provavelmente não faziam ideia que eu sou repórter aqui em Manchester, enfim, da minha carreira, só que vieram a ter contato com o vídeo e aí me reconheceram nas cercanias do Maracanã e vieram falar comigo. Cara, foi um negócio que eu nunca tinha vivido, né? Esse nível de reconhecimento mesmo, assim, que me deixou muito mexido, deixou meu pai todo orgulhoso. Ele estava em certo trecho comigo na caminhada para o Maracanã. Foi uma viagem muito bonita, cara. Foi uma viagem muito bonita, assim, que essa voz é muito mais de canto do que de farra. É claro que teve muita farra, mas teve muito canto. Muita emoção colocada para fora, né, cara? Muita emoção colocada para fora. Depois do jogo, foi aniversário do meu pai. E a gente celebrou esse 5 de novembro de maneira dupla e, Cabelo enfim, foi muito igualzinho, né? bonito estar com ele. Já há tanto tempo eu não conseguia estar com meu pai no aniversário dele, ainda mais na esteira desse 4 de novembro inesquecível para a torcida tricolor. A gente exorcizou 2008, né, gente? Foi. Cara, assim que termina o jogo, a minha reação imediata e natural foi sentar e chorar de maneira incontrolável. Eu já estava segurando o choro há bastante tempo, desde a véspera do jogo até a manhã do jogo. Na manhã do jogo eu estava muito à flor da pele, recebendo mensagens, ou vendo vídeos e chorando a cada instante. Chorei um pouco no primeiro gol, chorei bastante no segundo, mas sempre segurando porque a gente não sabe o que pode acontecer depois, né? Então, quando vem o apito final, vem todo o lavar da alma, né? Eu falo sem nenhum exagero que foi uma retirada de um peso muito profundo na alma de todo o torcedor tricolor. Quem viveu 2008 sabe muito bem o que estou falando. E muita gente viveu 2008. Foi algo mágico, cara. Foi um processo de regeneração. E o meu grande amigo Thiago Pontes, que estava do meu lado, ele filmou um trechinho que eu até dividi nas redes sociais e divido aqui também. Sem força já, né? Literalmente sem força já. Foi algo absolutamente mágico, 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 mágico. Eu sonhei por muito tempo com esse dia. Por muito tempo eu achei que esse dia jamais chegaria. Por muito tempo eu achei que, mesmo que esse dia chegasse, eu não iria sentir essa retirada do peso da alma, essa retirada desse caroço no coração. E hoje eu posso afirmar com a maior certeza do mundo que, além de ter regenerado essa cicatriz, de ter lavado essa alma, 2023 não seria tão especial para mim se não existisse 2008. Tenho convicção Verdade. disso, cara. Tenho Não tinha convicção pensado nisso. disso. Se Talvez não, a gente não teria a mesma comemoração, a mesma força de vontade de vencer se a gente não tivesse 2008. Eu não parei a pensar nisso. E ele falou um ponto aí que é verdade. Porque, querendo ou não, 2008 foi um momento ali trágico da nossa história. Foi um dia péssimo, um dia que ficou marcado para sempre. Mesmo a gente ter vencido 2023, a Libertadores, tá marcado ainda, mas não com o mesmo peso, né? E esse negócio vinha perseguindo a gente sempre, sempre. E eu acho que com isso a gente fez, com isso a gente conseguiu vencer. Eu acho que conseguiu um pouco mais a força de vontade de vencer essa final da Libertadores. Eu acho que também trouxe isso também. Realmente ele tocou num assunto que eu não tinha pensado. houvesse o trauma de 2008, 2023 não seria
com tantos significados. É óbvio que seria histórico, óbvio que seria maravilhoso, é óbvio que eu choraria, mas por outros motivos. Motivos que existiram também dessa vez, só que não sozinhos, vieram com a estrada, esse rio que tem a nascente lá de 2008 e deságua agora em 2003, cara. 2023, perdão. Então, assim, foi algo absolutamente mágico e profundo e que talvez uma vida inteira de terapia não conseguisse resolver. Quanto ao jogo em si, eu já tinha feito um vídeo aqui dizendo que ia ser tenso, e evidentemente que foi. Se eu tivesse que escolher o roteiro antes do jogo, eu jamais escolheria um roteiro como esse, porque eu queria um roteiro tranquilo, se fosse possível, né? Um 4-0 no primeiro Eu tempo também. já resolveria 3-0 já tudo. tava bom. Mas depois do jogo, eu agradeço muito que tenha sido o roteiro que foi, porque dessa maneira é difícil ser mais mágico do que isso, né? Agora é mais fácil de falar, né? Querendo ou não. Uma virada não, desculpa, um empate indo para Pô, prova. tipo, a gente, a gente venceu na Libertadores com o gol do John Kennedy na prorrogação. Depois ele sendo expulso, a gente se levantando a taça mesmo assim. Caraca, cara. Se alguém fala isso pra mim antes do jogo começar, eu ia infartar, cara. Eu ia infartar, mano. Eu ia infartar. Eu ia infartar, sério mesmo. Sei lá, ia desmaiar, passar mal, sei lá. Prorrogação e um gol tão lindo. Cara, gol de título é inesquecível e sempre vai ser inesquecível. Para todo o clube, para toda a história. É, Mas um gol de título com tanta beleza estética um golaço. e com tanta beleza simbólica, é difícil eu achar paralelo. Um moleque da casa que tinha sido afastado, começou o ano emprestado para a Ferroviária, que foi conquistando chances por conta de méritos próprios, mas por conta de um treinador que enxerga a pessoa, não apenas o jogador, e que entra no jogo absolutamente inspirado e pilhado e ligado para fazer um gol que entra para a história, como ele mesmo. Como ele fez em todos os jogos, né? Que ele entrou na Libertadores. Contra o Olímpia, ele entrou pilhado, ligado no jogo. Na ida e na volta, né? Contra o Argentino Júnior, então, pô, entrou muito bem contra o Argentino Júnior. Contra o Internacional, pô, cara. É um cara que deu sangue, deu a raça pro Fluminense levar esse título. Não tem, eu acho que, não sei, posso falar merda aqui, mas talvez não tenha nenhum outro jogador do elenco que merecia mais esse título do que o John Kennedy. Não sei. Posso estar errado, podem falar aí nos comentários, mas sei lá, eu acho que o John Kennedy era o que mais merecia esse título. Profetizou antes do jogo, gravando um áudio, acho que para o empresário, falando que ele ia fazer o gol inserido, como o próprio treinador Fernando Diniz profetizou, olhando para ele falando: você vai fazer o gol do título. Esse título é tão bonito, esse título tem tantas histórias, esse título tem tantas perspectivas emocionantes, que é até difícil elencá-las aqui e acabar não sendo injusto com alguma que talvez não venha à minha mente ou não tenha vindo nas minhas anotações. O John Kennedy, por exemplo, além de tudo isso que eu disse, ele poderia não jogar a final, talvez se tivesse feito aquele terceiro gol contra o Inter, no Beira-Rio. Lembra, ele está na cara do Rocher e ele tenta driblar e não consegue, porque se ele dribla e faz o gol, a chance dele tirar a camisa era gigante. É verdade. E ele poderia receber, portanto, o cartão amarelo e estar suspenso para a final por acúmulo de Caraca, era cartões. verdade. Mas acho que não, né? Acho que ele não ia fazer essa Por loucura, não. exemplo, né? O John Kennedy, que marcou em todas as Mas era uma fases possibilidade. do mata-mata dessa Libertadores. Também temos a história do Fábio, que também trazia uma cicatriz de 2009 com o Cruzeiro contra o Estudiantes no Mineirão. Cicatriz essa que, aliás, eu torço do fundo do meu coração que o cruzeirense consiga superar no futuro.
para talvez entender melhor o que eu estou falando agora, como torcedor do Fortaleza também vai entender um dia em relação a essa Sul-Americana e outros traumas aí espalhados pela história do futebol brasileiro. O Fábio que completa 100 jogos na Libertadores, o maior número entre qualquer brasileiro, justamente nessa final. O Fábio que se reinventou com 40 anos. Ele teve a grandeza, ele teve a humildade, ele teve a técnica, ele teve a habilidade de conseguir ser um goleiro absolutamente confiável também com a bola nos pés. E ser um dos heróis dessa campanha. E se tornar um dos maiores goleiros da história desse clube, que tem tantos grandes goleiros na história, principalmente do século passado. O que falar do Herman Cano, cara? 13 gols. 13 gols. 13 gols. Surreal. Tem mais gols por futebol de clubes desde o começo de 2022 do que Mbappé, Lewandowski, Cristiano Ronaldo. E que consegue encontrar uma química imediata com um novo clube. Parece que o Fluminense foi criado para um dia receber Cano e parece que o Cano nasceu para um dia se encontrar com o Fluminense. Tenho minhas dúvidas se ele já não se coloca entre os maiores ídolos da história desse clube, certamente entre os maiores que eu já vi, possivelmente o maior que eu já vi, porque esse título é o maior título que eu já vi do Fluminense, possivelmente o maior título da história do Fluminense, contudo, respeitando os contextos históricos, né? De um Fluminense que foi campeão de diversos títulos importantíssimos para a época em que foram conquistados. Mas na minha história, em que a Libertadores já era isso tudo, certamente esse foi o maior dia da minha vida como torcedor. E eu consegui viver isso de perto. Muito graças ao Cano. 13 gols, o mesmo número do Boca Juniors em toda essa Libertadores. É verdade. É o primeiro a marcar tantos numa só edição neste século da Libertadores. Nenhum jogador neste século marcou tantos gols em uma edição de Libertadores. O Lelê, que não era profissional há 3 anos, hoje é campeão pelo time de coração dele. O Felipe Melo, que veio já na fase final da carreira e conseguiu, entre diversas críticas, inclusive minhas também, se tornar um dos líderes desse elenco, fazer uma final absolutamente perfeita, e conquistar a 3ª Libertadores da carreira, a 2ª Todos no mereceram, Maracanã, todos tiveram uma história e uma especial pelo time para vencer. do pai dele, se eu não me engano, né? Então eu imagino que isso tenha feito bem também, de maneira especial, para a alma do Felipe. E o que falar de alguém que personifica o resgate da autoestima? Eu estou falando do Fernando Diniz. O Fluminense não entraria, não chegaria, não percorreria essa história se não fosse o Fernando Diniz. Ele resgatou a minha autoestima como torcedor e imagino que a sua também. Uma experiência única de evolução. Ele não só recupera jogadores como John Kennedy, como Felipe Diniz. Melo, como Paulo Henrique Ganso, como tantos outros, como recupera a torcida, como recupera o torcedor. A gente ganhou jogando futebol, gente. A gente ganhou jogando o melhor futebol da América do Sul. Nós somos campeões da América e nós somos campeões da América jogando o melhor futebol da Libertadores da América. Olha quantos jogos lindos a gente tem na trajetória, não só da Libertadores, mas também dessa temporada como um todo. Olha quantas vezes a gente foi feliz de maneira histórica nessa estrada. Tudo como tendo o Fernando Diniz como parte central, como parte criativa, como parte psicológica, como parte de arquitetação, assim, de estruturação.
um grande treinador e uma grande figura para a história desse clube. E que faz bem ao futebol brasileiro, que faz bem ao futebol, que por tantas vezes se vê tão pasteurizado, né, tão padronizado de acordo com o que o outro quer ou com o que o outro disse que é o melhor a se fazer, e talvez até seja em vários momentos. Mas por que não buscar algo um pouco mais autoral? E o Fernando Diniz fez isso com a gente. E eu espero muito que por lá ele fique bastante tempo, apesar de achar difícil. Cara, é difícil também achar um jogador do Fluminense que tenha jogado mal essa final. Eu lembro de entrar no Maracanã absolutamente ligado desde o aquecimento para tentar encontrar sensações, olhando para o semblante dos jogadores, para a linguagem corporal e tudo. E já no aquecimento eu vejo o John Kennedy e o Marcelo dançando com o funk colocado pelo DJ do estádio. O Marcelo até vai. 5 Champions nas costas, experiente. Mas o John Kennedy, cara, dançando. Do outro lado tava lá a Boca, lá 12, desculpa, a torcida do Boca. Que aliás vai ser outro tópico daqui a pouco. Quando começa o jogo, eu queria ver os primeiros 5, 10 minutos para entender um pouco o quão ligado o time estava. E eu vi uma postura irretocável. Absolutamente irretocável. Uma atuação monstruosa. Nino. O que foi a partida no Nino, gente? O que foi a partida do Nino, do nosso capitão? Que coisa maravilhosa. Samuel Xavier. A real é que não teve ninguém ali que jogou mal, né? Foi horrível na partida, foi ruim. Não, a questão é que teve jogadores ali que fizeram uma partida espetacular, que é o Nino, o André, né? Enfim. Mas é impressionante, cara. Ninguém jogou mal nessa final. Ninguém. Marcelo, que voltou para isso. Ou talvez tenha voltado para outra coisa, mas sonhava com isso. E conseguiu viver isso logo de cara. Logo de cara. Tão bonito vê-lo chorando no gol do Kennedy, cara. Ele sentiu isso pra cacete mesmo. Marcelo, gigante, torcedor do Real Madrid, maior que Roberto Carlos. Ele estava ali chorando e falando para os microfones que esse é o título mais importante da carreira dele. Difícil, cara, achar uma atuação ruim. Martinelli, jogou muita bola o Martinelli, Ganso. Esse jogador Lima quase também jogou invisível por vezes, mas que é tão fundamental para a fluidez desse Fluminense, do mecanismo. Ele é o óleo das nossas engrenagens por muitas vezes. E não vinha fazendo uma grande temporada, mas fez uma grande final. John Arias, sou absolutamente apaixonado pelo futebol do John Arias. Não para, é um motor, dribla qualquer adversário como se estivesse brincando no aterro do Flamengo contra semiprofissionais ou amadores. O Keno, absolutamente decisivo com 2 assistências. O André, Keno jogou muito. que para mim, na minha humilde opinião, foi o melhor jogador em campo. Que monstruosidade de atuação do André, gente. Que monstruosidade de atuação do André. E que história também, né? Proposta do Liverpool, decide ficar para cumprir com a palavra que ele tinha dado lá atrás para o Fernando Diniz. Poderia ter sido eliminado no jogo seguinte, na Libertadores, com a janela fechada. Já virou e ídolo. não foi. Esquece. E agora deve ir em janeiro, com todos os méritos do mundo, para dar prosseguimento a essa carreira brilhante, como campeão da América, pelo clube que o revelou. Quantas marcas de Xerém nessa final, né? Com o retorno de Marcelo, com a entrada do Marlon, com o gol do John Kennedy, com a maestria do André. É muito bonito, cara.
é muito bonito. A nossa categoria de base tem impressão digital central no maior título da história do clube. A nossa base entregou o gol do título do maior título da história desse clube, marcado pelo carioca, pelo mineiro mais carioca que existe, John Kennedy. E também o que é que foi a nossa postura depois do segundo gol. Gente, faltava um caminhão de jogo pela frente dentro, né, dos padrões da prorrogação. E o Fluminense furou a bola. Que coisa linda de se ver. Que coisa linda que foi ver o Cano dando gravata, dando carrinho, bloqueando chute, Cara, bloqueando o Cano, meu passe. Deus do O céu. Arias bloqueando Cano chute, virou um Felipe bloqueando Melo. passe. O Nino Caraca, mano, é o Nino, vendo naquele como lance do Nino. Caraca, maluco. O Nino foi levando a bola, saindo da zaga, foi levando, foi levando. Aí o cara foi, pegou a bola, o Nino ficou ali, cara. O Nino ficou ali marcando o cara, cercando o cara, parou só na falta, cara. Aquela cena ali, mano, aquela cena ali é impressionante. Sensacional. Sensacional. Essa cena aí do Nino. Meu Deus do céu. Jogou muita bola. um caminhão até a lateral para fazer uma falta, como tem que fazer nesses momentos, porque não tem jeito. A estética não é tudo. Aqueles momentos finais, por mais que os acréscimos jamais parecessem terminar de acordo com a vontade do Roldan, do árbitro da partida, aqueles momentos finais demonstraram brio, demonstraram força, demonstraram grandeza. Demonstraram grandeza. Uma grandeza de espírito, uma grandeza de camisa, uma grandeza enquanto instituição preparada para, enfim, se reencontrar com o que deveria ter conquistado 15 anos antes. O que foi também o Maracanã, né? Assim, estar ali, eu cumpri, né, com o que eu prometi de cantar pelas vozes que lá não estavam, mas claramente, óbvio, que iriam estar. A torcida do Fluminense foi um espetáculo. Em muitos momentos eu queria que tivesse cantado mais, mas aí era eu sendo muito exigente, estando muito pilhado e tentando resolver aquele trauma de 2008 com a garganta. A torcida do Boca, em certos momentos também tão grande como eu imaginava que fosse, mas em vários momentos mais tensa do que eu imaginava que fosse. Achei que a torcida do Boca cantava-se o tempo todo, e não é verdade. Não cantou o tempo todo, o que me parece mais natural do que essa imagem sobrenatural que criam em relação à torcida. Ou talvez tenha sido um jogo extremamente elitizado, né, por conta da crise econômica na Argentina, pelo preço dos ingressos, pelo preço da viagem, pelo preço de tudo, não sei. Mas a torcida do Boca que foi ao Maracanã cantou menos do que eu imaginava que fosse cantar. E a torcida do Fluminense cantou tanto quanto eu esperava. Foi muito bonito. Parabéns à união das torcidas também, nas arquibancadas, que trouxe pra gente essa festa tão bonita. Foi espetacular. Visualmente falando também, com Foi espetacular. bandeiras Tudo foi individuais, o que cria um espetáculo para mim que nenhum bandeirão consegue criar, que nenhum mosaico também consegue criar. Uma pena que a Conmebol não gosta de futebol e não permitiu o pó de arroz. Uma pena também que a gente tenha uma regra de arbitragem que também não gosta de futebol e que faz com que uma comemoração tão linda, num gol tão importante, termine em cartão vermelho porque o cara foi abraçar torcedor. Exatamente, cara. Se alguém me O cara conta foi isso comemorar. 15 anos atrás, 15 não, vai, que eu não quero falar de 15 anos atrás. Na verdade quero, até porque pela primeira vez em 15 anos eu fiz as pazes com os gols mais felizes daquela jornada. Daqui a pouco, quando tiver tempo, eu vou parar para assistir aos gols do Washington contra o São Paulo, do Conca contra o Boca, do Thiago Silva contra o Boca. Eu vou parar para ver os momentos tão bonitos daquela campanha que eu não conseguia ver por conta do desfecho. Hoje eu vejo o desfecho como parte do caminho.
e não como estação final. Então, gente, é isso. Foi tudo muito, 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 muito bonito. Vivi o dia mais feliz da minha vida, de perto. Fiquei tão triste de não poder ir. Eu acho que eu não vou falar mais não, porque senão eu perco a voz ou então começo a chorar aqui de novo e tudo mais. Somos campeões da Libertadores da América e eu estou aposentado como torcedor. Não vou mais me estressar por muito tempo. É verdade. Se bem que tem o Mundial, né? Bom, daqui a pouco a gente pensa nisso. Obrigado por viverem isso comigo e o canal vai voltar a falar mais de futebol inglês a partir da rodada desse fim de semana da Premier League, tá? Como é o caráter inicial desse canal. É que aconteceu esse acontecimento. Esse sábado com S maiúsculo. Caraca, cara, a gente é campeão da Libertadores. Ai, ai. Toda hora eu penso Beijo, nisso. beijo grande. Valeu. Cara, eu não sei nem o que falar. Cara, é uma felicidade gigante, uma felicidade que... Uma felicidade de alívio, sabe? Uma felicidade que você respira, sabe? Você dá um alívio no seu corpo, na sua mente, de você ter vencido a Libertadores. É impressionante, cara. Fico feliz porque o Fred Caldeira tá feliz aí. Cara, muita gente boa, né? Fala de Fluminense aí é, lindamente. O cara sabe, sabe como falar do Fluminense. O cara tricolor demais. Fico feliz também dele ter participado lá com o pai dele. Né? Muito legal. Eu vou ficando por aqui, galera. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like. O vídeo foi um pouco longo, né? Mas valeu a pena, né? Deixe seu like, compartilha, comenta, ativa o sininho, assim que você se inscrever, você ativa o sininho para você não perder as notificações dos próximos vídeos aqui no canal. Valeu, galera, tamo junto. É nóis, saudações tricolores. Valeu.